Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o médico geriatra Dr. Belísio Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, Dr. Belísio. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Uma satisfação, mais uma vez, participar aqui do Check-up no rádio. Esse quadro que tem bastante audiência. A gente percebe por onde anda. Doutor, eu vi falar, eu coloquei em prática, meu pai não deixo mais ele levantar à noite para ir no banheiro, meu pai desorientou e eu fiquei imaginando o que o senhor falou, que podia ser uma infecção, levei logo para o hospital, cuidando do pé, do pai diabético. Então, agradecer o espaço aí e vamos lá. Hoje o nosso tema é comorbidades na pessoa idosa. E aí, doutor Belísio? Muito comum, Marcos, a gente se deparar com idosos multimórbidos, com várias comorbidades. Eles sempre dizem, a gente pergunta qual o motivo do senhor, a senhora vir nos procurar, e ele, doutor, é muita doença. Então eles estão dizendo que tem muitas comorbidades e não tem como, para cada comorbidade, eles muitas vezes eles não têm como ir para vários especialistas. O sistema de saúde público tem limitações, o privado também, então na maioria das vezes eles chegam com essa queixa, doutor, é muita doença. Então eles estão dizendo o seguinte, eu tenho muitas comorbidades. E o idoso, a regra é que à medida que a gente envelheça, a gente tenha um número de comorbidades, um número de doenças crônico-degenerativas, principalmente aquelas não transmissíveis, maior. À medida que a gente envelhece, a nossa reserva vai se acabando e uma hora essa doença aparece. E aparece em diversos órgãos, diversos sistemas. É a hipertensão, é o diabetes, é o problema no osso, é o problema na memória, é o problema no sono, enfim. Então, muitos deles vêm para a gente meio que gerenciar essas comorbidades, essas multimorbidades. E nesse sentido, Marcos, o que a gente assim, mais objetiva não é nem tratar, logicamente que é tratar uma por uma, mas a gente sempre tenta colocar a pessoa que tem as doenças à frente do que mesmo as doenças, cada doença na frente do paciente, porque o que a gente observa exatamente é como essas doenças elas podem interferir no dia a dia do paciente. Não é a gente sair só objetivando metas terapêuticas em algumas doenças e esquecendo o impacto que essas morbidades têm no indivíduo idoso, o impacto que na autonomia, na sua independência. Então, o grande objetivo é a gente minimizar o impacto, lógico, que controlar aquelas que têm controle, mas minimizar basicamente o impacto, né, dessas doenças no paciente. A gente sabe que muitas dessas doenças, algumas delas são colhidas na velhice por maus hábitos em idades de adulto jovem. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela vai ter problema com o pulmão mais para frente, doença crônica, ou DPOC. A pessoa que tem o etilismo, ela pode desenvolver uma hepatopatia, uma doença no fígado crônica, que vai colher lá na velhice. As pessoas que, por exemplo, não dormem bem, elas vão ter mais demência, elas vão ter a depressão. Então, a gente sabe que muitas dessas doenças são por hábitos, maus hábitos na idades mais jovens. E por isso que a gente reforça a questão de se plantar saúde enquanto é cedo, para que você possa poupar essa saúde e usar ela lá na terceira idade, na velhice. Uma poupança que você faz. Bons hábitos, controle de doenças, e aí você pode colher menos impacto dessas doenças crônico-degenerativas na saúde da pessoa. Fazendo, logicamente, não só, eu sempre digo, olha, não é só prevenção, não é só você fazer atividade física e alimentação saudável, não.
Prevenção é também você, porque tem gente que vai, doutor, eu vim aqui fazer um check-up, quero fazer uma prevenção, e aí você identifica o paciente, muitas vezes já faz atividade física, faz uma dieta, tem um estilo de vida saudável, e aí você identifica uma doença ou uma alteração que precisa de tomar um medicamento. E o paciente, não, doutor, eu não quero tomar remédio, eu quero uma coisa natural. Você não vai estar se prevenindo. Você controlar suas doenças, obrigado, Fatinha, pelo café, pela água. Você controlar as suas doenças é prevenir também. Se você identifica que o paciente tem hipertensão não dá sintoma e o paciente não quer, ele já faz atividade, não quer tomar o medicamento, ele não está se prevenindo. Prevenção não significa não tomar remédio, não existe isso não. Pelo contrário, faz parte da prevenção você controlar suas doenças. Não quero tomar remédio para dormir. Você já fez todas as medidas não medicamentosas e é necessário você tomar um medicamento e você vai ficar com esse sono prejudicado, você vai ter um fator de risco. Então, fator de risco para ter doenças crônicas mais para frente, principalmente as relacionadas, mais intimamente relacionadas ao sono, que é o estresse, a demência, a própria hipertensão, aumento de risco cardiovascular. Então, Marcos, a importância de se controlar as comorbidades no idoso vai nessa linha de você diminuir o impacto que essas comorbidades podem causar no indivíduo. Aquele paciente que chega com muita doença e aí a gente vai fazendo algumas intervenções, muitas vezes intervenções que ele não percebe no dia a dia, prevenindo uma queda, ele não percebe que a gente trabalhando essa prevenção de queda evita que ele frature e fique dependente, a gente tratando muitas vezes o estado nutricional, a memória, e aí ele vai tendo uma diminuição no impacto das comorbidades que ele tem, sem precisar, por exemplo, descompensar, sem precisar ir passar na frente do hospital. Tem uma paciente que esses dias até veio se consultar, ela tem mais de 100 anos e ela diz, doutor, já faz mais de 10 anos que a gente acompanha. E ela disse, faz exatamente mais de 10 anos que eu não sei o que é passar na porta de um hospital. Por quê? Porque ela não cai, ela tomou as vacinas, ela controla as comorbidades dela, vem regularmente para a consulta. Então, isso é que é o importante, a gente diminuir o impacto, mesmo naquela pessoa que tenha muita doença, como ele diz, eu tenho muita doença, mas são todas controladas. Esse é o grande objetivo, é a grande expertise da geriatria. Agora, entre essa questão das comorbidades, quais seriam as principais? A hipertensão, por exemplo, é a mais temida pelos idosos? Não existe assim uma mais temida, não. Existe aquelas que dão doenças, que dão complicações mais fatais, assim vamos dizer, e aquelas que dão complicações a longo prazo. Aquela que mata logo e aquela que vai matando aos poucos, assim vamos dizer. Mas as comorbidades mais prevalentes na pessoa idosa são, sem dúvida, a hipertensão, as doenças cardíacas são hipertensão, doenças, a gente pode chamar coração cansado, coração crescido, né, insuficiência cardíaca, diabetes, osteoartrose, osteoporose, doenças do ponto de vista neurológico como demências, Parkinson, o próprio câncer é uma doença prevalente na terceira idade. Existem inúmeros, são vários os sistemas mas essas são realmente depressão, ansiedade, são as que mais comumente estão, e elas não estão sozinhas, elas estão num paciente só, mas várias ao mesmo tempo. Por isso que a gente sempre diz, quanto mais comorbidade, mais individualizado é o tratamento. Não tem como o paciente que tem 4, 5, 6 doenças crônicas, a gente fazer uma mesma receita, por exemplo, para o outro que tem as mesmas doenças. Cada um individualizado. Por isso que a gente pesa sempre o risco, o benefício de cada intervenção, discute com o paciente, compartilha a conduta, faz estimativa de se aquela intervenção vai ser necessária agora. Num paciente que a gente detecta vários problemas, a gente tem que fazer várias intervenções, a gente faz um planejamento
visando prioridades, o que é que eu preciso melhorar agora, o que é que dá para esperar um pouco, mas eu vou ter que modificar. Então, são basicamente essas que a gente está sempre tratando aqui: hipertensão, diabetes, artrose, doenças no coração, transtornos na memória, no movimento, o Parkinson, o câncer, são doenças no intestino, tudo aquilo que o envelhecimento leva consigo. Essas doenças levam consigo, não, que o envelhecimento facilita o aparecimento. Tem pergunta no nosso WhatsApp, 992053030. Doutor Belísio, minha mãe tem esse problema de não querer tomar as medicações. É muito teimosa, é lúcida, tem 74 anos, pressão alta e problemas nos ossos. É muito difícil. Ela fala que não vai viver dependente de medicamentos. E aí? Vai viver dependente da doença, né? Porque quando a pessoa não quer viver dependendo dos medicamentos, vive dependente da doença, vive com a pressão alta, com risco de AVC, de infarto, com risco de ficar tendo complicações no rim e fazer hemodiálise. Eu sempre digo isso. Depois da internet, Marcos, a internet ela é fantástica, ela ajudou muita gente, mas tem muita gente que bebe de fontes erradas. Ela lê informações e aí cria-se essa cultura de que não vou tomar remédio, como se o remédio fosse um inimigo. Muitas vezes o remédio conserta uma coisa que a gente tá defeituoso, tá ali com a pressão alta, não conseguiu de outras maneiras. Na geriatria, a gente sempre tenta medidas não farmacológicas. A gente sabe da predisposição dos idosos a reações adversas com medicamentos, sabe que muitas vezes eles precisam tomar outros, a gente tem medo de interação medicamentosa, mas essa questão dessa barreira do paciente já mostra que é uma pessoa que está precisando de ajuda mesmo, que provavelmente está doente. Pessoa que tem essa teimosia de mesmo doente não querer tomar o remédio, essa pessoa provavelmente já não tem uma saúde assim, plena, tem alguma dificuldade. Mas o que a gente observa são pessoas, não são todas, mas algumas que são resistentes ao tratamento ou que cria essa falsa impressão de que ficar dependente do remédio é sinônimo de que alguma coisa... Não, a gente muitas vezes nasce com uma bagagem genética que você vai ter aquela doença, e aquela doença ela só tem controle com aquele remédio. Ou você fica dependente da doença ou você fica dependente do remédio. Acontece muito nas doenças mentais, na ansiedade, na depressão. As pessoas não querem tomar os famosos remédios controlados e ficam sofrendo com transtornos que causam muito sofrimento tanto para elas como para a própria família, mas com essa ideia de que não vai tomar remédio, que vai ficar dependente do remédio. E aí fica dependente da doença para o resto da vida. Muitas vezes as doenças elas têm o dia de começar e de parar o remédio. A doença ela tem um período de cura, e aí se o paciente não toma o remédio, ele não vai ter como ficar livre da doença, ficará dependente da doença para o resto da vida. Pegando esse gancho da pergunta dessa nossa ouvinte, como é que a gente consegue convencer, por exemplo, uma pessoa idosa que é lúcida, mas é teimosa e não quer de jeito nenhum tomar os medicamentos? Não é fácil, né? Assim, não existe uma fórmula, mas é o poder do convencimento. A gente tem algumas estratégias exemplos de amigos que não tomaram e aconteceu aquilo. A gente tem como tentar convencer mostrando dados. Olha, tantas pessoas que têm essa doença e acontece isso e aquilo. Então eu acho que é o poder do convencimento que a gente tem que utilizar, e com algumas estratégias. Mas a gente não pode, infelizmente, o paciente lúcido, que tem uma cognição preservada, a gente obrigá-lo a tomar um medicamento. Muito provavelmente ele não vai suportar os sintomas da doença e uma hora ou outra ele vai precisar. A pena é porque ele, quando for precisar, será seja tarde, né? Tarde, será de uma forma emergencial. Aqueles pacientes que não... eu sempre... tem alguns pacientes, Marcos, que só vêm na consulta quando estão muito doentes. Então, a gente não perde a oportunidade de avaliar aquela pessoa sem estar doente, sem estar com as doenças controladas, para a gente poder aprofundar em algumas áreas que a gente precisaria se antecipar a alguma coisa. Então,
Vem sempre doente, é sempre um antibiótico, é sempre o remédio para dor e não dá tempo da gente. Então, essas pessoas que deixam para vir quando está muito doente, elas perdem a oportunidade da gente estar acompanhando ela, avaliando ela, sem ela estar com prioridades urgentes máximas. E a gente sabe que toda emergência, toda urgência, ela também da parte do ponto de vista de tratamento também é feita de forma urgente, tem que fazer naquela hora, não tem muito uma cirurgia de urgência, não tem como você fazer um pré-operatório como você faz num paciente, numa cirurgia eletiva, que você programa, tá? Urgência é urgência. Então, geralmente, quando eles não suportam, vem de última hora, vem de urgência, vem. E é a hora que às vezes as famílias aproveitam para, doutor, ele agora veio, vamos poder ver se a gente consegue mantê-lo aqui. Tomei esse remédio Bromazepam para dormir por mais de 10 anos e tenho um esquecimento terrível. Graças a Deus me livrei dele, tenho 49 anos. Será que foi do remédio? O déficit cognitivo, o esquecimento causado pelos benzodiazepínicos, no caso o bromazepam, geralmente ele não se perpetua, assim, ele não fica para o resto da vida não, principalmente num paciente na idade dele, com 40 e poucos anos, começou a tomar, tinha 30 e poucos, geralmente quando se para, a memória volta ao normal, se aquele esquecimento foi causado por aquele medicamento. Os pacientes acima de 60 anos, algumas assim, literaturas já conseguiram demonstrar que esse efeito ele é sustentado, por mais que você desmame e tire, você não consegue reverter o dano que aquele remédio causou. Outras não, outras acreditam que é mais naquele período, daquele período que está usando. Mas é consensual que o medicamento benzodiazepínico, aqueles de receita azul, como o bromazepam, eles causam dano na memória de imediato, né? Quando está tomando tem lapsos de memória. E no paciente idoso, assim, já se tem uma robustez mínima de que eles causam efeitos a longo prazo. É pouco provável, dependendo do tempo que parou. É pouco provável que esse esquecimento seja de um medicamento que já foi parado, como o bromazepam. E no caso dela, por exemplo, tá como correr atrás desse prejuízo ou não? Do esquecimento? Buscar a causa. Nessa faixa etária, Marcos, a gente tem que ver questões hormonais, de menopausa, tem que ver se não tem um transtorno de ansiedade associado, que só o transtorno de ansiedade ele dá muito esquecimento, é pouco, mas muito pouco provável que seja uma demência. O paciente conseguiu ligar, tem toda uma habilidades finas para... então é pouco provável que seja uma demência, mas tem que se investigar a causa desse esquecimento. Se é sono, se é estresse, se é alguma outra coisa que não um medicamento. É pouco provável que seja um medicamento. Então é buscar a causa. Tenho um problema de depressão, já tentei deixar o remédio, mas não durmo quando tomo, quando tomo. O que é que eu faço para tentar deixar? Olha, o desmame dos medicamentos de quem tem doenças, transtornos do humor, como depressão e ansiedade, ele não pode ser feito assim por conta própria, não. Mesmo quando feito sob supervisão do médico, muitas vezes a gente não consegue, porque o paciente às vezes cronifica a doença. Por isso que a gente chama a atenção para a importância de se tratar aquela doença pelo período que ela deve ser tratada. A depressão é um exemplo que os pacientes eles tomam um medicamento, quando dão uma melhorada, eles tendem a parar. E aí é onde está o problema. Que essa doença tende a cronificar, ou seja, ficar para o resto da vida, e aí você não consegue mais tirar o medicamento, desmamar o medicamento. No idoso, quando a depressão ela é do tipo tardia, ou seja, ele nunca teve depressão e tem uma depressão já na terceira idade, essa depressão dificilmente ela tem, assim, a gente consegue tratar ela, que a média é de 1, 2 anos. Geralmente a depressão tardia, o paciente fica tomando o medicamento por muito tempo. Já as depressões que o paciente teve recidiva ou recaída na terceira idade, que ele já teve outros eventos, dependendo do número, dependendo da forma como foi tratada as outras, a gente
consegue tratar e o paciente ficar sem o medicamento. Mas eu sempre digo às pessoas, não se preocupe quando você vai sair desse remédio, se preocupe quando é que você vai ficar bem, sem sintomas. Isso é que é o importante. Não é você planejar, eu quero começar hoje, até porque o tratamento ele não envolve só remédio. Ele envolve psicoterapia, ele envolve mudanças de hábitos, ele envolve inúmeras variantes, inúmeras variáveis, assim vamos dizer. Então, mas a queixa do paciente é só com o medicamento, que é quem, na verdade, deixa ele bem, mas é quem ele mais arruma confusão, com o amigo dele, né? Parece que o que mais incomoda não é nem a doença, é o medicamento, né? Infelizmente, tem essa concepção que eu acredito, é uma concepção antiga, que eu acredito, porque antigamente a gente só tinha medicamentos para tratar depressão, ansiedade, como os benzodiazepínicos, esse bromazepam, por exemplo, que causavam realmente uma dependência do remédio, mas hoje o tratamento de ansiedade e depressão, nem com esses medicamentos de receita azul, na maioria das vezes a gente faz. Então são medicamentos que eles não causam dependência. O que acontece é que a doença do paciente, ela não, muitas vezes ela não tem como ser tratada sem o medicamento. Lembrando que boa parte das vezes, sim, a gente consegue depressão leve só com psicoterapia, ou uma depressão que a gente consegue fazer o período que necessário mesmo de fazer, geralmente 1 ano, 2 anos, o paciente a gente consegue desmamar, e aí ele consegue sair do tratamento medicamentoso. Isso não quer dizer que ele ficou curado, possa ser que ele tenha um novo episódio mais para frente, mas a mensagem eu acredito que era essa, essa. Não brigue com aquela pessoa que está trazendo sua saúde, que é a pessoa não, com aquilo que está trazendo, que é o medicamento. Para fechar, tem mais uma pergunta do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, Marcos Santos. Sou Maria. Eu tomo remédio para depressão há 27 anos. Eu tomo 5 qualidades. Tomo 2 para dormir e dar trabalho. Tomo o Prisma de 2 miligramas e tomo esse Revoltil, que é o clonazepam. Eu estou notando que o Revoltil, que é o clonazepam, está me deixando bastante esquecida. Eu boto uma coisa, tenho 54 anos, vou fazer 55. Boto uma coisa no lugar e não sei aonde botou. É a causa do remédio. Eu vou voltar para meu médico e pedir para ver se ele muda para outro. Postura correta, né, no caso dela? Sem dúvida, postura correta. Mas vale ressaltar que o esquecimento causado por esses medicamentos é aquele esquecimento de memória de trabalho de curta duração. Por exemplo, você vai dizer uma palavra e não sabe qual a palavra vai dizer. Dá aquele branco, né? É o esquecimento típico do benzodiazepina. Esse esquecimento da pessoa botar uma cor num canto e não saber onde está, ele não é nesse tipo de memória. Geralmente ele está relacionado com a depressão ou com a ansiedade. Então talvez seja preciso ajustar o remédio da depressão ou da ansiedade. Tá fazendo a conduta que todos devem fazer, não ficar tentando sozinho mudar porque ouviu uma entrevista, por isso não, volta no médico que passou e comenta com ele esse tipo de questionamento que a paciente fez, mas vai tomar a atitude correta. Mas vale ressaltar que esse tipo de esquecimento de onde coloca as coisas, ele não está muito relacionado, pode ter um componente nesse sentido, mas é muito mais comum aquela memória de trabalho, de curta do imediata, a memória anterógrada, que vai dizer uma palavra e esquece o que vai dizer, geralmente na linguagem. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h50.